quero te anunciar, Senhor. Eu quero ter livre comunhão. Eu quero falar sobre o teu amor e poder do teu perdão. Boa noite, amados. Encontros notáveis com Jesus. Então, essa é a segunda parte. E interessante que os encontros com Jesus na Bíblia, eles sempre causaram impacto nas pessoas. E hoje em dia não é diferente. Nós precisamos ser impactados pela palavra de Deus, pela presença de Jesus, porque Ele está conosco. E Ele é a razão do nosso culto, Jesus Cristo. E esse encontro que nós vamos ter com Ele hoje, tem sobre o tema bem curto. E aí? E aí? Essa é uma pergunta onde nós vamos, ao finalizar esta mensagem, nós vamos estar sendo impactados a tomar uma decisão. E aí é uma pergunta de decisão. E aí, o que você vai fazer? E aí, o que dizer? E aí, o que fazer, o que dizer? Então eu quero convidar vocês a ficar em pé e abrir para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. À medida que os irmãos forem encontrando, vão se colocando em pé e nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero engrandecer ao Senhor e agradecer pela oportunidade que temos, ó Deus, de cultuar ao Senhor, de estar com liberdade para falar do Teu amor, para falar do Teu Evangelho, e também, ó Deus, para sermos exortados e também cultuar, ó Deus, com toda a força e com todo o amor. Pai bendito, fale conosco através da Tua palavra e que Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha plena liberdade para agir em nossos corações e que com essa mensagem simples nós possamos ser impactados, ó Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Mateus, ele registra uma frase de Jesus aqui no versículo 21, e eu gostaria de estar aqui destacando duas coisas nesse versículo. Aí estará o vosso coração. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Tesouro não é somente riquezas, bens e coisas tangíveis, mas tesouro também pode ser aquilo que nós desejamos muito. Nós vamos falar aqui sobre essa questão do tesouro, mas eu gostaria de destacar isso aqui realmente sobre o coração. O coração é aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos e amamos, provém do coração. A palavra coração aqui vem desse intento, dessa atenção. E aí, no versículo 19, diz o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Nessa versão aqui, mais tradicional da gente, está assim: não juntei tesouros na terra, onde a traça e ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Interessante aqui que o contexto, Jesus Cristo, ele está falando de coisas valiosas para o ser humano. Primeiro aqui, no início do capítulo 6, ele vem falando de ostentação da religiosidade. Nós vimos semana passada, na semana retrasada, nós falamos sobre o Pai Nosso, nós estudamos o Pai Nosso aqui nesse contexto. E aí, no capítulo 6, versículo 1, a primeira coisa que ele fala: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles.
Aliás, não tendes galardão junto ao Pai que está nos céus. Por quê? Porque você está fazendo isso para se mostrar. A religiosidade, esse é um valor que aqueles ouvintes de Jesus, nesse sermão, Jesus já sabia que isso estava no coração deles, que era essa vontade, esse desejo de ser visto. Tanto que ele fala da oração, que a oração não deve ser aquela oração feita para mostrar para todo mundo que você está orando, é uma oração em secreto que Deus ele galardoa publicamente. E outra coisa também é o jejum. O jejum é o assunto anterior a este dos tesouros no céu. O jejum também. Os judeus, eles estavam ali fazendo jejum, não estavam nem lavando o rosto, nem escovando a boca, nada, mostrando ali o bafão para falar, estamos em jejum, para se mostrar como piedoso. E aí Jesus fala, esses aí já receberam o galardão, porque eles já foram vistos pelos homens. Então, diante disso, ele fala, olha, não ajunte outros tesouros também. Que aí ele vem falando aqui dos tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, os ladrões, eles roubam e a gente perde. Mas não somente isso. Eu gostaria de trazer aqui sobre tesouro. A palavra tesouros aqui, uma das suas traduções do grego, é coisas boas e preciosas. Não somente, como eu disse aqui, a questão material, a questão aonde você fica melhor financeiramente falando, mas coisas boas e preciosas para nós podem ser tesouros também. E muitas vezes nós esquecemos do Deus que é dono de tudo. Sem Ele, nós não somos nada. Nós estamos no meio de uma pandemia e que nós simplesmente acabamos reconhecendo a grandeza de Deus, principalmente num leito de dor. Principalmente no leito de dor. Então, o ser humano, ele tem essa tendência de pegar aquilo que é de Deus para si. E as coisas preciosas do nosso coração, elas devem ser de Deus e não de nós. Então, eu gostaria de trazer essa questão do tesouro, porque muitas vezes o nosso intelecto, a nossa vontade é de acumular as coisas boas dessa terra para nós. Lembrando que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Então, tudo que nós temos, pensamos, tudo deve ser voltado para Deus. E Jesus, ele fala então disso, desses outros tesouros, que o tesouro é o que tem maior valor para nós. Muitas vezes, os meus filhos têm mais valor do que Deus. Muitas vezes, o meu cônjuge tem maior valor do que Deus. Muitas vezes, a minha casa é mais valiosa do que Deus, o meu carro, enfim, o meu trabalho, porque eu acabo trocando a adoração a Deus para adorar as coisas que eu tenho, que eu possuo. Muitas vezes, amados, como esses homens e mulheres que ouviram Jesus, muitas vezes o nosso valor, a nossa coisa preciosa, aquilo que nós damos mais valor, é a religiosidade. Nós devemos lembrar que a religião pura é o Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz em nosso lugar para nos dar a vida e vida em abundância. E é isso que nós devemos levar. É isso que nós devemos juntar para levar aquelas pessoas que não conhecem, não têm esse tesouro. Coisa tão valiosa é a salvação da nossa alma. É a salvação da nossa alma, amados. Parece que isso tem perdido a noção, tem perdido o valor real na vida do cristão. Parece que como Jesus tem demorado, entre aspas, para nós, ele tem demorado,
a nos buscar, isso parece que vai perdendo o brilho. Sabe aquele bem, aquele presente que você ganha, que é novinho, que você ama aquilo ali porque está novo. Depois, quando começa a ficar velho, você ganha outras coisas e você acaba deixando aquilo. E parece que muitos crentes estão deixando a salvação de lado por outras coisas que estão no coração. Mas isso não pode acontecer. O que deve acontecer dia após dia é entender que a salvação, ela é o maior bem que Deus nos deu. E ela é nova todos os dias. Essa salvação, essa vida eterna é vida mesmo, injetado vida em nós. E é vida em abundância. Esse deve ser as coisas boas e preciosas que nós levemos. E as coisas que não são legais, coisas que não são dignas de levarmos, são as coisas que o ferrugem consome, os ladrões levam, e isso é o que corrompe. É o que corrompe as pessoas. Então, o que me motiva? O que me motiva a fazermos as coisas para Deus? O que me motiva a andar numa vida com Deus? O que me motiva a ser um servo de Deus? O que me motiva? Não juntar tesouros nesta terra, mas tesouros no céu. O que posso aprender em detalhes sobre esse assunto? Então, versículos 20 e 21. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, algumas perguntas nós podemos aprender, e você vai responder para si mesmo. Tá? Então é uma pergunta retórica, uma pergunta onde você vai responder para você: o que é precioso para mim? O que é de fato precioso para mim? Por que eu estou neste local? Por que eu adoro a Deus? Por quê? Qual o fato que me faz motivado a fazer as coisas para Deus? Será que o que me motiva a estar aqui é eu me aparecer, estar pregando, estar em evidência, ou estar cantando, ou estar lecionando? O que me motiva é essa ação de estar em evidência ou a ação de cultuar a Deus, de servir ao Senhor? Será que o que me motiva? E o que devo juntar? O que será que eu devo juntar? Oxalá que todos nós fôssemos juntadores de almas ganhas para Jesus. Amém ou não? Quem dera nós fôssemos ganhadores de almas ao ponto de não saber mais contar. Essa não é uma tarefa simplesmente do pastor ou do obreiro, do evangelista. Não, essa é uma função de todos os cristãos, de todo aquele que entregou a sua vida para Jesus. Saiba disso. A nossa vida é um livro aberto. A nossa vida deve levar o evangelho como assinatura. E o que eu devo juntar? Então, o que é precioso para mim, o que deve ser precioso para mim, é estar ao lado do Senhor, fazendo as coisas que Ele manda, e fazer aquilo que é precioso aos olhos do Senhor. Então, uma alma é preciosa aos olhos do Senhor, porque há festa no céu por um pecador que se arrepende. Então, isso é valioso. E o que eu devo juntar? Devo juntar coisas que agradam a Deus. Por que eu devo juntar? Porque fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que existe. Andar nos caminhos do Senhor, andar na vontade de Deus é maravilhoso. Mas o que é vontade de Deus? Está aqui revelada. Leia
A palavra de Deus está aqui revelada. Muitas pessoas procuram uma experiência diferenciada para entender a vontade de Deus. E isto não é bíblico. O que é bíblico é você se alimentar da palavra de Deus, pois ela é o nosso alimento, aonde nós devemos juntar os nossos pensamentos, os nossos valores. Os nossos valores devem estar aqui na nossa regra de fé e prática. Esses são os nossos valores que nós devemos juntar. E para que eu devo juntar esses valores? Eu devo juntar para fazer a vontade de Deus, para andar em santidade. Parece que hoje em dia essa está fora de moda. Nós que somos mais andantes na vida e já vimos várias etapas da igreja, vários ciclos que a igreja tem passado na história, nós vemos que ultimamente essa palavra santidade tem perdido o valor, tem caído em descrédito. A oração tem caído em descrédito. Mas não, nós devemos permanecermos fiéis e juntar todas essas coisas que agradam a Deus, esses valores, para fazer então a vontade de Deus e andar em santidade e amor. Em santidade e amor. Jesus Cristo está voltando, amados. Está voltando. Ele está à porta para buscar a sua igreja. Os sinais estão mostrando isto. E por que nós estamos tão inquietos? Sendo que Jesus Cristo já está aí para buscar a sua igreja. Nós não sabemos se semana que vem nós iremos cumprir o decreto do município ou não. Porque pode ser que Jesus Cristo nos leve no meio da semana. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Sabe o que acontece ultimamente? Ultimamente as pessoas parecem não estar ansiando mais a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, o encontro da igreja com o nosso Senhor, o nosso Redentor. Isso é um problema. Mas todas essas coisas só podem acontecer se nós juntarmos os valores reais, os valores que o Senhor tem a nos dar, os valores que nós devemos juntar. E o que esperar ao juntar o que quero juntar? O que eu vou esperar? Se você tem um pensamento e tem como precioso os bens dessa terra, e você acha que deve juntar isso, não é pecado, viu, irmãos? Você ter uma condição financeira boa, não é pecado. Mas isso não deve mudar o valor que você tem de Deus. Por que você deve juntar essas coisas? E então, eu tenho que esperar algo ao juntar isso. Agora, o que eu quero esperar ao juntar essas coisas, esses valores de Deus em minha vida, é ver o Senhor me dando os galardões lá na glória. Os galardões por ser um servo justo e fiel. Nós somos pecadores, somos, mas nós pertencemos ao perfeito. E nós somos justificados e santificados em Cristo. Isso que nós devemos entender e buscar a presença do Senhor e estar motivado a juntar as coisas valiosas para o Senhor em nossa vida. Aí nós conseguimos entender o valor de Deus para nós. Segundo, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Em outra versão está aqui, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, terá luz. E a palavra olhos aqui, uma das traduções para essa palavra olhos, é faculdade de conhecer. Então,
o que nós estamos olhando, estamos buscando de conhecimento nesta terra. Irmãos, não está errado você ser um estudioso, ser PhD, ter mestrado. Não, não está. Não está errado. Mas o que nós buscamos a conhecer, estamos buscando a conhecer o Senhor? A palavra de Deus diz que nós devemos prosseguir em buscar o Senhor. Buscamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Buscamos e prossigamos. Então, amados, se o que eu tenho em mente deve ser aquilo que nós guardamos, porque ainda está no contexto aqui, Jesus está fazendo um comparativo de uma coisa com outra. Ele fala de tesouro no céu e na terra, e agora ele vem falando de luz e trevas. Se nós temos em mente aqueles conhecimentos, o ensinamento da palavra de Deus, a vida com Deus, nós teremos sucesso e seremos luz. E a igreja, ela é luz do mundo. A igreja deve mostrar o evangelho de Jesus ao mundo em escuridão. E o que eu tenho em mente? E o que eu posso aprender em detalhes sobre o assunto dos olhos? A candeia, a lâmpada que traz luz. Então, o que nós olhamos, o que nós desejamos, o que nós almejamos, deve ser coisas que trazem para a nossa vida luz, inspiração, e que reflita essa luz, como diz aqui na versão atualizada. Todo o teu corpo será luminoso. Nessa questão de ser luminoso é como uma lâmpada. Se nós apagarmos as lâmpadas aqui, dificilmente nós vamos conseguir nos enxergar uns aos outros. Precisamos de iluminação. E a igreja e o salvo em Cristo Jesus é como essas lâmpadas. Por quê? Porque deve brilhar, deve iluminar este mundo em trevas. Então, é importante ter luz, ser luz. O que tem em mente, versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Engraçado que não dá para viver trevas e luz no mesmo ambiente. Porque ou é trevas ou é luz. E se essa luz, Jesus Cristo fala, se a luz que há em ti, ou se os pensamentos que hão em ti, se aquilo que vocês almejam, se aquilo que vocês têm, atrai para dentro do seu corpo, se aquilo que ilumina o seu pensamento for trevas, quão grandes são essas trevas? Não dá para enxergar nada. Por quê? Se os olhos forem maus, todo o corpo será tenebroso. De que tenho me alimentado intelectualmente? Quais os conhecimentos, quais os valores têm trazido você à tona para os caminhos do Senhor? Eu conheço pessoas que têm se perdido no conhecimento, sendo que o evangelho do Senhor é puro e simples. É puro e simples, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Este é o Evangelho. Todos os que creem em Jesus. E nós somos a ferramenta de Deus nesta terra para levar esta salvação às pessoas. Por isso nós devemos ser missionários. Não apenas missionários de oração, mas missionários de ação, missionários na igreja local, na nossa Jerusalém,
ou nos confins da terra. Uma igreja que já enviou pastores para o campo, ainda permanece fiel e com a intenção de mandar mais pastores para o campo. Essa é a nossa visão, essa é a nossa ação. Isso nós devemos cumprir como visão da igreja. Lembram-se do nosso tema anual? Alcançando novos crentes em um novo tempo. Nós estamos vivendo um novo tempo. Agora nós precisamos alcançar novos crentes. E se nós tivermos em mente, nos alimentado intelectualmente das coisas de Deus, das doutrinas de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, puro e simples, nós vamos alcançar novas pessoas para o Senhor. E ver o céu encher de pessoas. O que tenho visto? E de qual maneira eu tenho visto? Lembre-se, o olho é a lâmpada para o corpo, para a nossa mente, para o nosso intelecto, para o nosso pensamento. E aí Jesus Cristo falou do coração e automaticamente fala dos olhos, e o que os olhos não veem, o coração não sente. Não é assim que a gente fala? O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas o que os olhos veem, o coração deve pulsar. E que os nossos olhos possam estar repletos de coisas do Senhor. De ver a graça e a maravilha do Senhor, ver os milagres. O nosso Deus é maravilhoso. Ele faz milagres ainda hoje, amados. Foi dado um testemunho aqui hoje de manhã. E Deus é um Deus de milagre. Eu sou um milagre. Eu já disse para os irmãos, eu sou um milagre. Depois daquele acidente, os médicos me desenganaram para a minha família. E 3 dias depois eu estava de alta. Porque Deus é misericordioso e Ele exerceu um milagre em minha vida. E Ele tem feito um milagre na sua vida também. Quantos livramentos Deus tem te dado? 2 semanas atrás Deus me deu 2 livramentos que eu vi. De acidente de veículo. Deus me livrou a minha família de ter sofrido acidente de veículo. Foi Deus quem nos livrou. Deus, Ele faz milagre, amados. E se nós não estivermos olhando para essas coisas de Deus, nós não vamos reconhecer que Deus é maravilhoso, que Deus é misericordioso, que Deus faz milagres. Nós não vamos enxergar. Por isso, os nossos olhos precisam olhar para as maravilhas e grandezas de Deus. Amados, nós estamos aqui, graças a Deus, respirando bem, mas aqueles que estão internados com Covid estão precisando de mecânico, precisando de aparelho para respirar. E sabe de uma coisa? Às vezes nós não agradecemos isso que nós podemos fazer agora. Sabe quando a gente pode agradecer? Eu não quero que isso aconteça, mas a gente vai agradecer quando não tiver. Senhor, por que eu não agradeci antes? Então agradeça agora. Agradeça. Você está aí podendo respirar, andar. Eu tenho acompanhado algumas recuperações dessa doença terrível. E um dos irmãos amados que tem se recuperado, ele não estava conseguindo andar. Interessante, né? Algo que era pulmonar, ele ficou tanto tempo internado que aí ele não conseguia mais andar, teve que fazer fisioterapia. É um músico excepcional. Toca vários instrumentos, teclado, guitarra, baixo, violão, toca um monte de instrumento. E hoje ele está com a mão atrofiado, precisando de fisioterapia para voltar a tocar novamente. Você acha que ele não tem agradecido a Deus? Ele tem agradecido a Deus. E eu até brinquei com ele. A sua fisioterapia vai ser o teclado. Porque, louvando ao Senhor, Deus, Ele vai honrar a vida daquele homem, das nossas vidas. Esse homem, esse menino, eu costumo dizer que é o menino, é meu amigo,
Eduardo, lá de Pedro de Toledo. Ele está com um corte aqui, ó, de fora a fora. Porque precisou fazer cirurgia aqui por causa dos tendões. E brincando com ele, falou, ó, esse aí vai ser a marca do seu milagre. Aí ele falou, realmente, eles queriam fazer uma cirurgia para diminuir a cicatriz. Ele falou, não, vai ficar feia mesmo a cicatriz, que é para eu testemunhar a grandeza de Deus. Nós precisamos, amados, testemunhar, encher os nossos olhos e ver o que Deus tem feito. O que Deus tem feito em nossas vidas. Olha que maravilha, os irmãos da nossa igreja sendo curados, passando por esse período e sendo curados. Está aqui um homem que teve Covid. Está aqui um homem que teve Covid e está aqui, curado, graças a Deus. Graças a Deus. Então, amados, nós temos que ver essas coisas da maneira correta. Engrandecer ao Senhor. Olhar e ter isso em mente. Ter visto de maneira correta. No que tenho pensado e para que o pensamento que há em mim. As pessoas estão pessimistas demais. Estão pessimistas. Neste momento de luta, nós precisamos ser otimistas e saber o melhor está por vir. Deus tem o melhor para nós, amados. Deus tem o melhor e tem nos protegido de todo o mal. Então, eu tenho que pensar positivamente da maneira com que Deus tem atuado no meio do seu povo. A misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Nós não merecemos nada, mas as misericórdias do Senhor nos abençoa, são a causa por não sermos consumidos. E isso chama-se graça, o favor imerecido de Deus para nós. Deus derramou a sua graça. Então, qual é o valor, o que eu tenho guardado e o que eu tenho em mente? Versículo 24, parte A. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. E muitas vezes o Senhor da nossa vida é o nosso coração, quando Jesus Cristo fala ali dos valores, dos tesouros e aonde está o coração. E também o que nós estamos vendo, se nós somos luz ou não. Então, nós não conseguimos ter tesouro no céu e na terra, o coração nas duas coisas. Porque aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Nós não podemos servir a dois senhores. Que eu não seja o Senhor da minha vida, mas que Jesus seja o Senhor da minha vida. Ele deve ser o Senhor, é Ele que comanda. Nós costumamos dizer que nós fazemos planos, mas Deus muda tudo. Gente, mais do que vocês já conhecem da gente ir para lá, para cá, para lá e para cá, é Deus que manda. Nós queremos? Não. Mas se Deus mandar, Ele vai fazer, vai concretizar. Então, amados, não podemos servir a dois senhores. E eu quero trazer aqui sobre o serviço. Servir aqui nós podemos entender como ser escravo. Ou, num bom sentido, ser obediente. Ser obediente. O escravo deve obedecer, o servo deve obedecer ao seu senhor. E nós não conseguimos servir a dois senhores, porque se você obedecer a um, você desobedece ao outro. Se você é escravo de um, você não vai ser escravo do outro. Porque você tem que fazer aquilo que o seu senhor te manda, te ordena. A quem eu tenho servido? Eu tenho servido a mim, à minha família, aos meus bens, ao meu trabalho. Eu conheço pessoas que perderam famílias por tanto trabalhar. E não é somente em empresas, no secular, mas pastores que perderam as suas famílias por tanto trabalhar, não saber dividir. Porque o Senhor, Ele quer que nós sirvamos a Ele.
mas sirvamos em família. Sejamos unidos, façamos juntos. E Deus coloca isso no coração da família, viu? É fato. Isso, pelo menos, eu tenho vivido esta realidade. E nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Nós vimos aqui Jesus Cristo falando sobre o contraste entre o tesouro do céu e da terra, sobre o contraste de olharmos o lado bom ou o lado mal. E agora nós entendemos que nós não podemos servir ao Senhor que não é do lado bom. Devemos servir ao Senhor do lado bom. O lado mal não dá. E o Senhor do lado bom é o nosso Deus. Ele deve ser o Senhor da nossa vida. Ele deve, e nós devemos obediência a Ele. O que eu posso aprender em detalhes sobre esse assunto? Então, ao que tenho servido, versículo 24b. Porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus Cristo, ele começa a falar dos tesouros e ele termina esse pedaço aqui falando de Mamon, que é o Deus do dinheiro. Olha que interessante. Então, ele faz uma conclusão falando, olha, vocês têm que me servir, vocês têm que servir a Deus. Deixa essas coisas para trás. Isso não deve dominar vocês. Mas o problema é que muitas vezes o nosso bolso é o que nos domina. Sabe quando nós conseguimos entender isso? Quando nós não contribuímos para a obra de Deus. Quando nós fechamos a nossa mão para abençoar as pessoas. Deus te deu para você repartir, amado. Entenda isso. Não para juntar, mas para repartir. Por que você acha que, em tese, vamos colocar aqui, o judeu, ele geralmente você não encontra judeu pobre, porque um ajuda o outro. E eu vi isso também. Ao andar com o pastor Alexandre aí por algumas andanças dele, nós encontramos alguns casos reais disso. Então, que nós possamos ser fraternos. Entregar um alimento para a cesta básica, isso é o mínimo que nós devemos fazer. É o mínimo, porque pessoas estão precisando. E quão grande coisa é melhor dar do que receber. Irmãos, eu já precisei receber e eu nunca mais quero precisar receber. Nunca mais. Ao ponto de, eu já contei aqui para os irmãos que foi um irmão lá, um pai de um amigo meu, chegar lá com um cheque e falar, toma aqui, paga as contas do mês. Eu não tinha de onde tirar. Cesta básica chegando, Deus não desamparou a gente. E graças a Deus nós podemos ajudar hoje. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. E quanto mais você ajuda, mais você tem para ajudar. Saiba disso. Não vai fazer falta. Porque Deus é o Deus de tudo. E a esse Deus que nós servimos. Qual serviço tenho me engajado a fazer? Será que eu tenho servido ao Senhor de forma a fazer a sua vontade? Porque fazer a vontade do Senhor é uma forma de servir. E servir a Deus é a maneira de servirmos uns aos outros. O meu coração não pode estar dividido. E quando nós temos o coração dividido, nós não conseguimos servir a ninguém. A ninguém. Mas é muito mais fácil. Nós servimos a quem a gente vê, não é? É fácil. É difícil a gente olhar para o Senhor. Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas para adorar em Espírito, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Que o Espírito Santo, ele nos engaja para isso. E nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós fazemos a vontade de Deus e servimos a esse Deus. E o serviço,
ele se manifesta de diversas formas. O engajamento é múltiplo. E com qual intensidade eu tenho servido ao meu Senhor? Com qual intensidade eu tenho servido a Deus? Será que a intensidade do serviço ao Senhor tem refletido e estimulado as pessoas a servirem também? É muito complexo, não é algo simples, mas é muito mais além do que você pensa o seu serviço a Deus. Você motiva as outras pessoas a servirem também. Como é bonito ver as pessoas fazendo as coisas para o Senhor, né? Mas como é triste ver igrejas sem pastor, ver igrejas fechando. Mas é bonito ver as pessoas trabalhando para o Senhor, ganhando almas. Isso deve nos alegrar. Isso deve nos motivar a fazer o mesmo. Isso deve nos motivar a fazer o mesmo. Será que o meu serviço tem rendido frutos em qual sentido? Bom ou mau exemplo? Qual será os frutos? Quais serão os frutos do meu serviço? Será que as pessoas podem olhar para você e falar: olha, ele trabalha para o Senhor. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Ou será que eu sou um homem de Deus somente dentro das quatro paredes desse templo? Ou quando estamos reunidos, que é a máscara da religiosidade. Nós devemos ser verdadeiros. E aquilo que nós falamos, nós devemos fazer. O que cantamos, devemos fazer, executar. Será que nós estamos prontos para fazer a vontade de Deus? Olha que responsabilidade. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Será que estamos prontos como discípulos do Senhor, alunos de Cristo, a fazer a vontade dele? Quero concluir aqui dizendo algo importante. Note que Jesus ele aborda de uma forma comparativa, de uma maneira bem intensa, sobre a divisão do coração do homem. O que mais corrompe o ser humano, eu vou dizer hoje, contemporaneamente falando, é o poder do dinheiro. Pessoas que muitas vezes não precisam mais de dinheiro ainda, ele quer mais. Ou ele quer poder. Tem pessoas que não precisam de dinheiro, mas eles querem poder. E isso corrompe as pessoas. E muitas vezes tem corrompido os cristãos. E essa divisão do coração do homem, nós devemos vigiar para não cairmos nessa tentação. Como no Pai Nosso, não deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, não nos deixe cair em tentação. E essa é uma tentação muito forte. O poder, não apenas do dinheiro, mas o poder de autoridade. Tem gente aqui que você dá uma caneta na mão dela, você vai ver, ela vai se revelar quem ela realmente é. Então, tome cuidado na divisão do coração. E aí? A pergunta inicial do nosso tema. E aí? Qual é a minha decisão? Eu vou servir a Deus ou vou servir a Mamon? Eu vou servir a Deus ou eu vou servir ao meu ego? A minha vida será pautada em cristocentrismo ou em egocentrismo? Eu vou fazer a vontade de Deus ou a minha vontade? Saiba que se você fizer a vontade de Deus, você não tem nada a perder, somente a ganhar. Mas se você fizer a sua vontade, você só tem a perder, porque a sua vida é de Deus e Ele acaba a hora que Ele quiser. Está aí uma pandemia para mostrar que quem é o Deus da vida é o Senhor. Hoje estou aqui, amanhã eu já não sei. O meu pai faleceu em uma semana. Ele foi internado, na segunda, no domingo morreu.
Então é assim, ó, para se encontrar com Cristo. É assim. Para se encontrar com o capiroto também é assim, ó. Então, nós precisamos levar com seriedade a decisão de servir ao Senhor, de ser de Deus, de pensarmos coisas de Deus, de juntarmos tesouros no céu. Estou disposto a ter o meu coração e intelecto à disposição do Senhor? Será que eu estou disposto? Que Deus abençoe. Eu quero te anunciar